aqui porque virou um simples costume. Estamos aqui porque nós cremos no poder e na autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus? O Senhor é a nossa madeira, diz a palavra de Deus. E estamos aqui porque nós cremos no poder e na autoridade do Senhor para as nossas vidas e para o nosso coração. O nosso tema está onde, irmãos? O tema da nossa campanha está onde? Esther, capítulo 6 e o versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus. E já nesse momento já foi lido como, aleluia, a palavra inicial. Esta palavra, meu Deus, que é o tema da nossa campanha, a qual o Senhor, Ele tem revelado ao nosso coração. O Senhor tem revelado esta palavra para a nossa vida. Aleluia, Jesus, e aqui nós estamos para fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Esther, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1, para que os irmãos venham entender o significado desta palavra, o significado desta mensagem ao nosso coração. Esther, capítulo 6, o versículo 1 a seguir, uma palavra, glória a Deus, que alguns irmãos já conhecem esta palavra, pouco pregada nas igrejas, irmãos, mas os irmãos com certeza já conhecem esta passagem em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã de Teres, 2 eunucos do rei da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos do rei a Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei e os teus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao homem. Então disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de o que o rei costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, nesta noite nós estamos perante uma palavra, como já foi dito nesta campanha. Esta palavra está falando a respeito de honra, a respeito de servir para ser honrado. O homem, a mulher, quando serve com sinceridade, quando faz as coisas com honestidade, por mais que o tempo demore, por mais que passe alguns meses, algumas semanas, até mesmo alguns anos, nós sabemos que a honra chega, porque a honra para a nossa vida não vem da mão do homem. O que você faz na sua vida, não espere ser honrado pela vida de um outro homem ou de uma outra mulher que está do seu lado. Nós bem sabemos nesta palavra que
a partir do versículo 1. Nós bem entendemos que em uma certa noite fugiu o sono do rei Assuero. E nós sabemos que o rei, ele deita na sua cama para dormir, mas quando some o sono deste rei, nós bem entendemos que o rei ele vira de um lado, vira do outro. Talvez ele se levanta, toma, glória a Deus, um cálice de água, e o sono não vem. A Bíblia diz que o sono fugiu da presença do rei. E quando o sono ele foge, o rei, meu Deus, ali ele se assenta talvez no seu trono e começa na sua mente a procurar algo para fazer. Assim também na nossa vida não é diferente, irmãos. Quantas vezes o irmão ou a irmã perde o sono, você se levanta, você vai tomar uma água, talvez liga ali o seu aparelho, ou fica ali na internet. Por quê? Porque você não está com sono. Você está procurando alguma coisa para fazer, para ver se o sono vem. E quando o rei Assuero, ele perde o seu sono, talvez ele assenta ali, glória a Deus, ali no seu trono, e quando ele fica procurando na sua mente alguma coisa para fazer, o que ele faz? Peraí, ô fulano, vem cá, pega lá o livro das crônicas, pega o livro das crônicas e lê para mim. Eu quero ver, porque já faz tempo que nós não colocamos a mão neste livro. Eu quero saber o que está escrito nele. Livro das crônicas era um livro onde era anotado tudo o que acontecia no Palácio Real. O livro das crônicas era um livro onde tudo o que acontecia, ele era ali, meu Deus, anotado como se fosse o livro ata de uma reunião de obreiros da igreja. Tudo o que acontece na reunião da igreja é colocado, meu Deus, num caderno e depois é passado no livro ata da igreja. A data que foi feita a reunião, o que foi tratado na reunião. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia nos diz que quando é aberto o livro das crônicas na presença do rei, ali um dos eunucos do rei começa a ler o livro das crônicas. Ele vai lendo e vai explicando para o rei o que está escrito ali, o que aconteceu naquela semana, o que foi tratado no palácio. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que um certo dia levantaram-se, meu Deus, para matar o rei Assuero dentro do castelo, dentro do palácio. E quem ficou sabendo que a vida do rei estava em risco era Mardoqueu. Talvez Mardoqueu ele ouviu dizer: olha, você sabe o que vai acontecer hoje? Nós vamos entrar lá naquele castelo, nós vamos matar aquele rei, nós vamos matar os seus eunucos, nós vamos acabar com o reinado dele. E de repente Mardoqueu ele ouve que estavam querendo colocar as mãos do rei Assuero. E quando Mardoqueu ele fica sabendo porque ele ouviu, nós sabemos que escondidamente ele sai sem ser visto por ninguém, chega lá no palácio, chega, meu Deus, aonde estava o rei Assuero, ele bate na porta do palácio, sai ali os seguranças do rei, e Mardoqueu diz o quê? Olha, reforça a guarda do palácio, reforça a segurança do palácio, porque estão intentando contra o rei Assuero. Eu ouvi alguém dizendo que estão querendo matar ele. Eu ouvi dizer, eu estava escutando quando eu escutei eles dizendo que vão atacar o castelo. Então, reforce a guarda, reforce a segurança, manda o rei Assuero tomar mais cuidado, não permita que ele saia sozinho, não permita que ele vá hoje para a reunião no lado externo do castelo, não permita
esta notícia talvez não chegou nos ouvidos do rei, mas foi para o livro das crônicas. Alguém chegou, pegou uma caneta e colocou no dia tal da semana tal, veio aqui na porta do castelo um homem por nome de Mardoqueu, ainda por cima judeu, e nos deu a notícia que a vida do nosso rei estava correndo risco. E foi colocado na pauta para que nós reforçasse a segurança, para que nós tivéssemos mais cuidado, para que nós fôssemos mais vigilantes naquele dia. Foi colocado tudo no livro das crônicas. E o eunuco estava lendo o livro da crônica, porque o rei não estava com sono. E de repente chega na página: no dia tal foi dada uma notícia aqui neste castelo, aqui neste palácio, por um homem chamado Mardoqueu, um homem judeu, e foi colocado sobre esta pauta que nesse dia o nosso rei não morreu, porque Mardoqueu nos trouxe a notícia do grande atentado que ia acontecer aqui. Quando o rei ele ouve o que foi colocado ali, meu Deus, no livro das crônicas, a Bíblia diz que o rei, ele olha para os seus eunucos e diz: aí, peraí, encerra para mim a leitura. E responde somente uma pergunta. Por favor, lê para mim de novo. Ele repetiu a leitura e o rei disse para ele: aleluia. O que foi dado para Mardoqueu? Pelo feito que ele fez. O que foi colocado na mão de Mardoqueu pelo anúncio que ele trouxe? Dessa maneira, obrigado. Porque este anúncio que veio pela boca dele salvou a minha vida, salvou a vida dos guardas que estão na porta, salvou a família que mora nesse castelo, que mora nesta casa. Então a notícia que veio de Mardoqueu trouxe benefício para nós. O que foi colocado nas mãos dele? Nada. Ali os guardas olham para o rei e disse: não foi dado nada para ele, não foi presenteado ele com nada. Por quê? Porque é um judeu. E judeu não tinha valor nenhum, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando o rei ele fica sabendo o que aconteceu, e fica sabendo que não foi dado nada para Mardoqueu pelo que ele fez, a Bíblia diz que o rei faz uma pergunta: ei, quem está no pátio exterior? E no pátio exterior tinha um homem que ele era o segundo do rei. Ele tinha também as suas mãos de governar o povo. Amã, ele tinha nas suas mãos a autoridade, porque estava do lado do rei. Era o vice-presidente do rei. Então ele precisava ser respeitado. E todos que eram segundo dos reis, dos governadores, dos capitães daquela época, a Bíblia diz que eles só eram menor que o rei se o rei estivesse no trono. Mas se o rei não estivesse no trono, eles consideravam ser do mesmo tamanho. Assim como José. Quando o rei olhou para ele e disse: somente no trono você não é. E o rei Assuero, quando não estava no trono, ele considerava-se do mesmo nível que Amã. Então Amã se sentia poderoso. E quando o rei Assuero pergunta, dizendo: quem está no pátio, não no interior. No interior eu estou vendo quem está aqui, eu quero saber quem está no pátio exterior. Pátio interior é o pátio dentro do castelo, dentro dos muros do castelo. Pátio exterior é para fora. Então ele, quando pergunta quem está no pátio exterior, Amã. Manda trazer Amã e manda Amã conversar comigo. Aí de repente entra Amã, porque o rei queria ter um particular com ele. E quando Amã ele apresenta-se diante do rei Assuero, a Bíblia diz que o rei faz uma pergunta para ele, que está no versículo 6.
responde uma pergunta para mim. O rei perguntando para Amã, para o seu segundo, responde uma pergunta para mim. O que fará o rei para a vida daquele homem cuja o rei se agrada dele? O que um rei pode fazer para o outro? Olha, eu olhei para você, eu gostei de você, eu quero te presentear. O que eu farei para a vida dele? E entrando Amã, o rei lhe disse: o que se fará ao homem de cuja honra eu quero honrar? O rei dizendo: eu quero honrar essa pessoa. Eu quero honrar a pessoa que não me agrada dele. Eu quero exaltar a vida dele sobre a terra. Quando o rei disse cuja honra o rei se agrada, então Amã, o invejoso, ele olhou para ele mesmo e pensou no seu coração: o rei está querendo elevar o meu cargo no castelo. O rei está querendo me levantar mais um grau aqui dentro da casa dele. O rei está querendo exercer para mim uma posição mais eficiente. Se o rei está falando isso, é comigo. Ele está querendo me honrar ainda mais. Ele está querendo me honrar ainda mais. De quem se agradaria o rei para lhe fazer tal honra a mais do que a mim? Porque Amã, ele olhava para o lado direito e para o lado esquerdo, e ele não conseguia ver alguém capacitado mais do que ele para ser honrado pelo rei. Mas ele esqueceu dos judeus. Ele esqueceu de um dos judeus, que era Mardoqueu. E o Mardoqueu estava onde? Dentro dos aposentos do rei? Não. Mardoqueu estava onde? Dentro dos muros do castelo do rei? Não. Judeu estava do lado de fora. Os judeus estavam, meu Deus, nas humilhações mais profundas que podia existir. Os judeus estavam prontos para ouvir uma voz de perseguição. Os judeus estavam prontos para ouvir uma voz dizendo: hoje é o último dia que vocês vivem na terra, porque a perseguição por cima dos judeus não vinha nem do rei Assuero, mas vinha de Amã. Amã, nós sabemos que ele era, aleluia, Jesus, um homem que perseguia muito. E nós sabemos que Mardoqueu, ele era tio de Esther. E nós bem entendemos que a mãe Mardoqueu, a Bíblia não nos diz, irmãos, mas pelo estudo levantado que nós estudamos, e nós chegamos a uma conclusão que Amã, quando ele olhava para Mardoqueu, a ira era tão grande, mas muitos dizem que Amã tinha ódio de Mardoqueu porque Mardoqueu não se prostrou diante dele. Isso é real, irmãos. Mas o sentido maior do ódio de Amã para Mardoqueu é que eles tinham conhecimento muito mais antigo. E a família de Mardoqueu, eles tinham guerra travada contra a família de Amã. Então, meu Deus, esta discordância entre eles trouxe ódio de longos tempos. Esse ódio de Amã, não somente por Mardoqueu, mas por toda a família, se estendeu de uma forma tão grande, que o ódio de Amã, meu Deus, chegou a ponto de querer matar Mardoqueu, meu Deus, pela injustiça de família. Então era uma intriga tão grande, que vinha de muito tempo. Não era, meu Deus, mas sabe por que Amã queria matar Mardoqueu? Porque não se prostrou. Não é real, irmãos. A intriga desta família, a intriga, meu Deus, desses conviventes, fez com que esse ódio se aprofundasse no coração de Amã. Então o pensamento de Amã era só um: eu vou matar Mardoqueu, eu vou matar esse homem. Sabe por quê? Porque eu quero me vingar de tudo aquilo que a família dele fez para a minha família.
e eu vou matar. E vai morrer enforcado. Porque eu vou construir uma forca. Eu já construí a forca. E a forca está preparada. Mas quando a forca estava preparada para Mardoqueu morrer enforcado nela, um dia antes de Mardoqueu morrer na forca, porque a ordem de Amã ia se concretizar, porque ele era o segundo do rei. Um dia antes de Mardoqueu morrer enforcado, Jesus foi lá e começou a cutucar o rei. Hoje você não morre. Hoje o sono não vem. Hoje você não pega no sono, viu? Hoje você não fecha o teu olho. Hoje você não vai pegar no sono. Jesus estava trabalhando, meu Deus, desde a madrugada. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos: é o seu anjo dar ordem ao teu respeito para que te guarde de todo mal. O que Mardoqueu tinha feito, dizendo: protege o teu Senhor, porque estão querendo matar com a vida dele. A notícia de Mardoqueu podia ter chegado aqui, meu Deus, saindo por aqui, pelo ouvidos de muitos. Mas esta benfeitoria de Mardoqueu, meu Deus, existiu um homem lá de cima que olhou e disse: você vai colher os frutos que você tem plantado. E um dia antes de Mardoqueu morrer, vai o Senhor, meu Deus, e coloca as mãos nos olhos do rei Assuero, dizendo: hoje você não morre, amanhã tem uma missão para ser cumprido, amanhã tem honra para ser honrado, amanhã tem humilhado para ser exaltado, amanhã tem envergonhado, aleluia, para ser conhecido nesta cidade. Você não dorme. Aleluia. Aí vai o rei e deita na cama. Fecha o olho, mas o sono não vem. Vira do lado direito e vira do lado esquerdo, e ergue a cabeça e toma um copo de água. Quem sabe, meu Deus, a Bíblia não nos diz, mas quem sabe pede para alguém até tocar, meu Deus, ali um instrumento sonoro, mas o sono não vem. Aleluia. A noite estava boa, todo mundo estava dormindo, todo mundo estava nos seus aposentos, mas o sono para ele não vinha. Mas era o Senhor já trabalhando na vida de Mardoqueu. Quem sabe, enquanto o rei rolava de um lado do outro, Mardoqueu estava do outro lado, com o seu joelho dobrado, dizendo: Senhor, a tua palavra diz, ó Pai querido, que o Senhor ama aqueles que o ama, e aqueles que de madrugada te buscam vão te encontrar. Trabalha, Senhor, na minha vida. A mãe, meu Deus, estava pronunciando algo contra ele, mas Mardoqueu não estava somente cuidando da sua vida, estava cuidando pela vida da sua nação, da sua descendência de judeus que estavam sendo perseguidos. Os judeus estavam sendo perseguidos, mas ali estava o homem de Deus de joelho dobrado. A sua oração move montanha, a sua oração, aleluia, ela chega do céu, a sua oração, aleluia, ela faz efeito diante do Senhor. Embora você não esteja vendo fruto do teu clamor, da tua voz, da tua oração, mas está subindo diante do Senhor, através do seu clamor. Deus está curando, Deus está levantando, Deus está exaltando, Deus está agindo através do clamor que sai da sua boca. O seu clamor não está ficando no telhado, não, irmão. Aleluia. Amandaço e andalabaço, lecome, andalabaço. Orica, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto você clama, Deus faz a obra. Enquanto você clama, Deus trabalha. Enquanto o seu joelho está
não vem o sono. Vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. Aí quando lê o livro da crônica, pergunta: o que foi dado para ele? Não foi dado nada. Quem está no quarto exterior, mão, manda trazer. O que eu faço com aquele a qual o rei se agrada dele? Que honra eu posso dar para uma pessoa dessa? Aí o ciumento, o invejoso, o malfeitor, o sem caráter, sabe a ferramenta usada pelo diabo? Meu Deus. Que quer roubar a bênção dos prometidos de Deus? Meu Deus, seja misericórdia. Sabe aquele